que a gente pode falar sobre a Eucaristia. Mas eu costumo dizer que a Eucaristia foi a forma que Jesus encontrou para estar fisicamente no meio de nós. Ele, antes de ascender aos céus, né, antes de subir aos céus, ele reuniu os discípulos e disse para os discípulos: vão pelo mundo inteiro, fazer discípulos meus, todos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse isso: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E a forma que ele encontrou para estar no meio de nós, né, cumprindo esta promessa, foi na Eucaristia, para estar fisicamente no meio de nós. Claro que a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja é Cristo continuado no mundo, no meio de nós, né? Aquilo que ele fazia quando estava no meio de nós, ele continua fazendo. O que mudou foi a forma. Ele encontrou através dos sacramentos, ele encontrou essa forma de estar nos salvando, nos curando, nos alimentando, nos santificando através dos sacramentos, porque os sacramentos são esses elementos materiais, né? É um sinal visível da graça invisível de Deus, né? Que Deus passa, que Jesus passa através, né, dos sacramentos. E o sacramento por excelência é a Eucaristia, que é Ele mesmo, né? Seu corpo, né, o seu sangue, sua alma, sua divindade, é o próprio Cristo no meio de nós, né? Agora a gente pode também abordar a Eucaristia por vários aspectos, né? Na igreja, por exemplo, ela é a fonte. É a fonte, é o cume de toda a nossa vida da igreja. Tudo está direcionado realmente para a Eucaristia, porque no fundo é o maior tesouro que nós temos, porque é o próprio Jesus, né? O nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente agora sobre o momento da transubstanciação, quando e como ela acontece. Bem, como você disse, quando foi que Jesus instituiu a Eucaristia e fez isso? Então, primeiramente, se a gente for olhar lá em João 6, Jesus lá pelo versículo 53, mais ou menos, ele nos dá essa outra promessa, né? Ele diz: eu sou o pão da vida. E lá diz: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você não terá a vida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. E o pão que eu darei, né, futuro ele iria dar, é verdadeiramente o meu corpo, verdadeiramente o meu sangue. E antes da morte dele, ele se reuniu com os seus discípulos na última ceia. Nós fomos olhar também lá no capítulo 22 de Lucas, né? Ele desejou ardentemente se reunir com os discípulos, e lá naquele momento ele fez algo diferente. Eles iam celebrar a ceia judaica até então, e Jesus ele transformou aquela ceia judaica em algo diferente, né? O que aconteceu? Ele pegou o pão e disse isso, né? Antes ele tinha dito: eu sou o pão da vida, podendo até se comparar, né, com um pão. Mas naquele momento ele pegou o pão e fez um negócio diferente, né? Como a gente diz. Ele diz: a partir de agora esse pão sou eu. Ele disse: isso é o meu corpo. Este é o meu corpo. Pegou o cálice com vinho e disse: este é o cálice do meu sangue da nova aliança. Então a transubstanciação acontece nesse momento. Jesus ele transforma a substância daquele pão e daquele vinho no seu corpo e no seu sangue. Então foi na última ceia e na primeira missa que Jesus celebrou com os seus discípulos, foi onde ele instituiu a Eucaristia. E com a Eucaristia também o sacerdócio. Ele disse para os discípulos: façam isso em memória de mim. Quer dizer, ele deu aos discípulos o poder de fazer isso. Não eles, mas eles, o próprio Jesus, através dos seus discípulos, eles fazem isso. Porque os irmãos protestantes, muitas vezes, eles dizem o seguinte: não ali, foi uma forma que Jesus encontrou para falar, isso é uma figura de linguagem,
Não é bem isso que ele quis dizer. Não, é diferente. Antes ele dizia, eu sou o pão da vida. Agora ele disse, esse pão sou eu. Quer dizer, isto é o meu corpo. Então, na missa, onde nós celebramos a Eucaristia, quer dizer, no momento da celebração que nós chamamos a oração eucarística, o sacerdote faz a mesma coisa que Jesus fez. Na verdade, não é o sacerdote em si que faz. É o próprio Jesus, né, na graça do Espírito, na comunhão do Espírito Santo. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão presentes naquilo que se faz, né? Mas naquele momento, né? Por isso que o sacerdote, na hora a gente faz a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, porque é o Espírito Santo que faz esse milagre, né? Assim como ele gerou Jesus no ventre de Nossa Senhora, ele transforma aquela substância do pão em Cristo, né? E o vinho também em Cristo. É o que nós chamamos. E no momento da narrativa que nós chamamos, ou seja, nós dizemos as mesmas palavras que Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue, acontece ao momento da transubstanciação, né? Aquele pão não é mais pão, aquele vinho não é mais vinho. As espécies continuam. Que espécies? Espécie significa aparência. Continua com a aparência de pão, continua com gosto de pão, continua com a aparência de vinho, continua com gosto de vinho, mas não é pão, mas não é vinho. É o corpo e sangue de Cristo, né? Corpo e sangue, alma e divindade de Cristo presente no meio de nós fisicamente. É ele ali, né? É a Eucaristia, Jesus. É como diz o mistério da fé, né? Exatamente. E dentro dessa questão, a gente quer saber, São Paulo fala que não devemos comungar indignamente. Então a gente quer saber como deve ser adequada uma preparação para uma pessoa receber a comunhão. Claro, para comungar nós precisamos estar em estado de graça. Pessoa que está em pecado mortal, ela está separada de Deus, né? Por isso que, por exemplo, antes de comungar, a pessoa ela precisa realmente se confessar, procurar o sacramento da penitência, né? Porque de alguma forma ela está separada de Deus, né? Caso ela venha realizar nessa comunhão, ao invés de estar se salvando, pode estar se condenando mais ainda. Claro, isso para quem é. Mas para a gente realmente participar, primeiro tem que ser cristão, né? Tem que ser batizado. A pessoa que ainda não é batizada, ela não é cristã. Inclusive, uma das dimensões também do sacramento, que o sacramento da Eucaristia é o sacramento da iniciação cristã. Todo católico, para ser plenamente católico, ele tem que passar por esses sacramentos que nós chamamos de sacramento da iniciação cristã. Batismo, crisma e Eucaristia. Então, se o católico ainda não recebeu esses 3 sacramentos, ele precisa receber para plenamente estar iniciado. O primeiro passo é ser batizado. Se o batizado também já deve estar também na idade da razão. Ele tem que ter noção daquilo que está acontecendo também. Pelo fato de ser batizado, se ele está em estado de graça, ele em princípio ele já pode comungar. Mesmo que não tenha passado, por exemplo, pela catequese, em princípio se pode fazer isso. Pode se confessar, pode comungar. Mas nós já convencionamos nisso, nesse processo de evangelização, tem que passar pela catequese para melhor, né, aproveitar das graças que Deus lhe passa, né, através do sacramento. Se a pessoa, por exemplo, está em pecado mortal, ou ela já está com muitos anos, né, que não se confessa, melhor ir se confessar, né? Melhor ir se confessar. Outra coisa, mesmo se ela já fez, né, a primeira comunhão e tem consciência de pecado, né, precisa também estar se confessando.
Pessoas, por exemplo, que estão só em estado, né, de juntos ou casados, civil, a igreja orienta essas pessoas. As pessoas pensam que a igreja discrimina as pessoas, mas não é isso. A igreja sempre tem o cuidado de salvar as pessoas. A missão da igreja é salvar, não é condenar quem quer que seja. Mas a pessoa ela deve estar disposta também para receber o corpo e o sangue de Cristo. Deus só nos vai salvar se nós quisermos e fizermos também a vontade dele. Não pode ser como eu quero, né? Por isso que a igreja orienta também irmãos que estão só junto ao casado civil, que primeiramente busca a bênção no matrimônio. Por quê? Porque a pessoa que está só junto ao casado no civil, ela está em pecado contra o sexto mandamento, né? Porque a única união legítima entre dois batizados, entre filhos de Deus, é o sacramento do matrimônio, onde ali eles podem ter a prática sexual. Fora do casamento, fora do matrimônio, toda prática sexual é pecado contra o sexto mandamento. A pessoa não pode nem comungar e não pode nem confessar. Por quê? Porque para comungar, a pessoa tem que estar arrependida. O que nos dá o perdão é o nosso arrependimento. Então, se a pessoa está na situação, confessa, mas continua na mesma situação, quer dizer, foi uma confissão nula. Então, ela não recebeu o perdão. Não houve arrependimento. Então, se não houve arrependimento e a igreja orienta essa pessoa para não comungar, porque se a pessoa for comungar nessa situação, ao invés dela estar se salvando, ela está se complicando mais ainda. Então, a igreja pede nesse sentido, não é para discriminar a pessoa, muito pelo contrário, é pensando na salvação dessa pessoa, né? E, como disse, no geral é isso. Se você está em estado de graça, você pode se aproximar da comunhão. E se você está em pecado venial, por exemplo, esse pecado do dia a dia que não nos afasta de Deus, na própria Eucaristia, no momento do ato penitencial, você faz esse ato penitencial, faz o seu arrependimento. E na própria Eucaristia, o próprio Jesus perdoa esse pecado. Os pecados veniais, o próprio Jesus perdoa, porque nós estamos em comunhão com Ele. Porque as pessoas não podem comungar em pecado mortal? Porque estão separados de Deus. E o que traz novamente essa reconciliação é o sacramento, né, da penitência. Na verdade, o sacramento da reconciliação, onde a pessoa é perdoada, ela volta a ter essa comunhão com Deus, e a Eucaristia é esse sinal visível também dessa comunhão que a pessoa já tem espiritualmente com Deus. Agora também, visivelmente, ela comunga Jesus, porque espiritualmente ela já está unida ao Senhor. E padre, como que a Eucaristia nos alimenta espiritualmente e nos concede a graça de Deus? Ela é a fonte da própria graça, né? É o próprio Deus, é o próprio Jesus ali, né? O que é a graça? Exatamente é você participar da vida divina de Deus. É uma forma que Deus encontrou para que nós possamos participar da sua vida. O desejo de Deus é isso. Deus, ele é tão feliz, né? Tão feliz que ele não quis ser feliz sozinho, né? Ele quis partilhar essa felicidade conosco. Por isso, nos criou a sua imagem e semelhança. E o desejo de Deus é que nós participemos da sua vida, da sua felicidade. Embora nós tenhamos negado isso pelo pecado, né? Os primeiros pais nossos negaram isso, nós caímos em perdição, em condenação. Mas Jesus disse que Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Deus não deu essa segunda chance, né? Trazendo o seu Filho para assumir a nossa humanidade e menos o pecado, para nos trazer de volta para Ele. Então, Jesus morrendo, se oferecendo a Deus por nós, Ele pagou todo o pecado que nós cometemos, de sobra até, né?
para que a partir de agora nós possamos novamente comungar, estar em comunhão com Deus, voltar a participar dessa vida de Deus, né? Através, né, dos sacramentos. Através dos sacramentos e de modo especialíssimo, né, a Eucaristia. Então, Deus, ele nos justifica. Com a justificação, o que é que ele faz? Primeiramente, ele perdoa os nossos pecados, ele anula a condenação eterna, a culpa eterna que nós tínhamos pelo nosso pecado, né? Deus perdoando, novamente ele nos dá a graça de voltarmos à comunhão com ele, a comunhão com ele. E nessa comunhão com ele é que ele vai nos santificando. A justificação é isso, é o perdão dos pecados. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação nesse sentido. E essa comunhão que nós temos com Deus é que vai nos transformando cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quanto mais a gente comunga Jesus, quanto mais nós temos a nossa vida de graça com Ele, na oração, na leitura da palavra, participação da Santa Missa, obedecendo a Deus, é que Deus vai nos transformando nessa comunhão que deve ser de alguma forma também diária, né? Mesmo que a gente não possa comungar assim, sacramentalmente Jesus, mas precisamos ter essa comunhão com Ele na oração, na leitura da palavra, participação da Santa Missa, e nessa união com Deus é que Deus vai transmitindo, e a graça dele vai nos renovando, e a gente vai se santificando, ou seja, a gente vai parecendo mais com Jesus, ao ponto de chegar àquilo que São Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, à medida que a gente está nessa comunhão com o Senhor, em estado de graça, né, como a gente diz, é que nós vamos experimentando, né, esta graça do Senhor, é que Ele vai nos fazendo cada vez mais pensar, agir, falar como Jesus, né, falar como Jesus, ser outros Cristos, né, ser outros Cristos no meio do povo, como diz Jesus, vocês são a luz do mundo. Brilha a luz de vocês para que os homens vendo as boas obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus, né, que está no céu.